Então a gente tem uma plataforma lá, então a gente vai fazer esse problemática. Então, Pessoal, essa primeira parte eu coloquei assim, aula 1, viu, no Instagram. Aí eu vou pegar um aplicativozinho que tem, que dá para baixar o vídeo também, dá para baixar, a gente envia para vocês. viu? Nem se preocupem. Treze, vamos iniciar aqui. Vamos iniciando. Então, Eu achei que pessoal, dá certo. a gente vai salvar. Então, pessoal, os digitálicos. Então, a classe dos digitálicos tem que ter cuidado. Não pode ser utilizado por gestante. É uma observação importante, porque passa para o feto e, consequentemente, vai apresentar problemas de saúde para o bebezinho, tá bom? Então, ó, tá aqui, ó. O professor também já falou, certo? Eu também já falei, mas está aqui explanando melhor. Devido, deixa eu pegar uma caneta aqui, o seu baixo índice terapêutico, a dose e a administração dos digitálicos devem ser o quê? Ó? Cautelosas, certo? As principais causas que levam ao quadro de toxicidade são o erro, ó, de medicação entre o paciente e o profissional de saúde. Como assim? O profissional de saúde orienta a maneira correta, muitas vezes o paciente toma de uma maneira incorreta. Como, consequentemente, às vezes o professor não, o profissional de saúde, ele não consegue ajustar a dosagem ideal para esse paciente. E deve ser levado em considerações outras causas, como no caso a idade avançada do paciente, se está acontecendo, como vocês estão vendo que eu estou falando em cálcio, em suplemento vitamínico. Então, é uma coisa, gente, que é bem minuciosa, é uma coisa que engloba conhecimento técnico. Vocês acham, vamos lá, que numa avaliação vai acontecer toda essa investigação? Então, é por isso que nós, farmacêuticos, temos que estar nesses estabelecimentos para orientar a população, certo? Os pacientes com toxicidade pelos digitálicos apresentam acidose metabólica, hipocalemia, hipomagnesemia, hipercalcemia, certo? Então, por quê? Porque nesse caso está acontecendo a contração muscular, então eu tenho uma boa quantidade de cálcio, mas, consequentemente, eu tenho uma pouca quantidade de magnésio. Professor, se eu tenho uma pouca quantidade de magnésio, o que é que eu posso fazer com um paciente idoso que possa ter uma perda de densidade óssea? Nesse caso aí, não vai ter cálcio intracelular, então você acrescenta um suplemento vitamínico com a base de magnésio, certo? Um ZMA com zinco, magnésio, vitamina A, certo? O zinco para aumentar a imunidade, vitamina A para fazer um reforço, e nós temos o magnésio para dar aquela estrutura óssea, uma densidade adequada. Tranquilo aí, galerinha? Essa formulação química é show. Oi? Essa formulação química é show. Você explicando aí, eu lembrei da. Tava até colocando aqui como observação, só te interrompendo aqui mais uma vez, a Tranquilo, fica à questão vontade. da talidomida. Lembra? Já ouviu a história da talidomida? Uhum. Né? Que era os problemas com o feto, uma formação congênita, essas Demais. coisas todas. E que é uma formulação bem parecida também com o paracetamol, né? Que foi descoberto, se eu não me engano, em 98, que as mães utilizavam, só que estava causando muita malformação e acabaram retirando a talidomida. É interessante que todo professor de química, eles falam dessa história, e aí eu lembrei, poxa, a formulação, uma junção de formulação, você lembra, né, que uma formulação errônea pode causar um problema gravíssimo, e tudo parte da química e de onde esse material veio. É muito interessante você se aprofundar nisso. E é interessante, pessoal, porque como o professor falou, é coisas tão irrelevantes que a gente diz, não, um cálcio, uma vitamina não tem problema não, vitamina não vai causar reação adversa para o paciente, não vai causar nenhum problema de saúde. Quem nunca chegou numa farmácia, quanto paciente, e já chegam lá desse jeito, olha,
Leva essa vitamina aqui que serve para imunidade, serve para os ossos, serve para isso, serve para aquilo, serve para isso. A gente fica olhando E assim, serve também para minha comissão no final do mês. Esse aí serve até para câncer, viu? Se a gente olhar assim, pessoal, É a pomada negra, é? Indicação de vitaminas. Parece inofensivo, parece inofensivo, mas não é. Tem que se ter cuidado, certo? Olha, desde o começo que eu ensino a vocês, tudo demais é o quê? Veneno. Então tem que se ter o maior cuidado. Os nossos avós falam isso, né? Desde o tempo dos nossos avós, tudo demais é veneno. Porque os médicos passam tanto paracetamol para as grávidas. Quer responder? Pronto. Eu respondo. Fica à vontade. Porque assim, quando eu falei da talidomida, que ela tem uma formulação química bem parecida do paracetamol, eu falei parecida e não idêntica. Quando utilizavam a talidomida, ela causava muita malformação congênita. Então eles retiraram. O paracetamol ele pode ser utilizado por grávidas, que é a questão da toxicidade, é risco versus benefício. Então você tem que ver o que é melhor naquele momento. A dipirona, por exemplo, se eu não me engano, ela é classificação X. E lembram que até nós tivemos um debate, eu não sei se foi, não lembro quem foi que fez o debate, até perguntou qual era a formulação, né, e os riscos. Aí eu falei para vocês, existe o risco A, B, C, D, E ou X. Tem gente que chama de E, tem gente que chama de X. Então, os dois estão corretos, tá? Porém, você vai observar bastante aí na literatura o risco X. O risco X é o pior deles. Então, a questão da dipirona, que também é um antipirético, juntamente com o paracetamol, tem o seu risco, como a dipirona tem o risco X, e o paracetamol, se não me engano, tem risco C. Se você for observar, um é risco C, o outro é risco X. Porém, o risco C também é muito perigoso para o feto. Porém, é melhor você utilizar, você está com febre, é melhor utilizar um risco C que um risco X. É por isso que o médico passa tanto paracetamol para grávidas. E se você for observar, infelizmente, a gente mata assim, infelizmente, é o único medicamento que ainda pode ser prescrito sem muitos danos para as grávidas, né? Porque se você for olhar nos bulários, você vai ver medicamento para grávida, quase tudo é medicamento entre C e X. E isso é um grande problema. Foi retirada a tua dúvida? Quem foi? Foi Liliane? Foi que perguntou? Eu não posso baixar aqui porque senão vai travar. Foi Liliane. Ok, Liliane? Ficou tranquilo? Tem mais alguma dúvida? A questão do risco. Vocês podem observar isso? Tem aplicativo de celular, tem bulário, enfim, tudo vai ter o risco do medicamento. Risco durante a gravidez, aí vai ter risco A, risco B, risco C, risco X e por aí vai, tá? Você tem que olhar o risco versus o benefício. Agora, eu sempre indico para vocês, pessoal. Eu sou farmacêutico clínico de formação, tenho uma especialização em clínica, uma das minhas especialidades é a clínica. E a questão de prescrever medicamento para grávidas, você tem assim que saber mesmo. Você tem que saber, você tem que ser especialista nessa área, porque são 3 áreas que eu sempre falo para a pessoa ter um cuidado especial. Gestantes, crianças e idosos. São 3 áreas que, se você for prescrever, você tem que conhecer. Não tem aquela coisa de, eu acho que pode. Esse acho pode prejudicar muita gente. Então, é um risco que jamais um farmacêutico pode correr, principalmente porque nós acabamos de ganhar o direito de prescrever, né? Não todos, claro, medicamentos MIPS, tem a nossa legislação, tem a legislação também que, se você faz a legislação municipal, não sei se a Copiara tem a legislação municipal, que o farmacêutico prescreve para o âmbito público. Aqui a gente acontece a prescrição, a gente faz a questão da anamnese do paciente, faz quando necessário, porque como são muitos pacientes, o paciente sempre que tem alguma reação adversa, eles procuram a gente, professor. E a questão aí tem essa prescrição que é válida, mas que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se um farmacêutico carimba e assina uma prescrição que vai fazer um dano para uma gestante, meu amigo, o processo é uma coisa assim... Não, resumidamente, gigantesca. E a classe médica ainda vai cair em cima, enfim. Não, coisa se for só a classe médica, tudo bem, mas você perde o diploma. Perder 5 anos. Não, é o pior de todo. Mas assim, poxa,
O farmacêutico que mais deveria saber de medicamento faz isso com a gestante. Está entendendo o nível que isso, onde vai chegar? A pessoa que mais deveria entender de medicamento causa isso. Então, se vocês observarem, tem muitos médicos que nem querem atender gestantes. Quando eles percebem, eles colocam ali alguma coisa bem, tomam bastante água, tomem um banho com álcool, que a sua febre baixa. Eles não querem prescrever. E quando prescreve, é o paracetamol em dose baixíssima, 500 miligramas ali. E olhe lá. Basicamente funciona assim. Espero ter retirado sua dúvida. Se quiser acrescentar alguma coisa também, professor? Vontade. Não, tranquilo, foi bem explanado. Viu? Tranquilo. Então, meus amigos, o controle do quadro é realizado pela administração de fármacos antiarrítmicos com correção do desequilíbrio eletrolítico. Opa! Professor, o senhor falou ligeiro. Como assim? Correção do desequilíbrio eletrolítico. Olha, meus amigos, a gente não está falando nesse exato momento que está acontecendo a inibição da bomba de sódio de potássio ATPase, então, consequentemente, está descompensando, certo? Então, a gente tem que corrigir isso. E, geralmente, quando acontece essa perda aí, essa desregulação, a gente tem que implantar, muitas vezes, a questão de... Acho que vocês já ouviram falar, vou falar pelo nome popular, do marca-passo, certo? Então, muitas vezes, quando a gente não consegue controlar só com a digoxina, a gente vai ser necessário colocar um marca-passo para corrigir isso, tá bom? Olha, pessoal, vou falar aqui, abordar bem a questão da... Hoje está travado. Está travado. Tá me aqui está normal. Acho que deve ser alguma coisa aí, ô Luísa. Ela está respondendo a Luísa. Pessoal, alguém dê um feedback aí, por favor, para a gente saber se está dando certo, porque as internets, elas, infelizmente, hoje não nos ajudam. Pronto, o Suério colocou o meu não. Aqui tá normal, o Scarlett colocou. Show! Pessoal, quem estava merendando na frente do computador, quem ia no banheiro agora, quem ia tomar água, para aí. Que agora a gente vai falar de intoxicação, certo? Desses digitálicos. É importante o farmacêutico ter conhecimento disso, porque se o farmacêutico não tiver conhecimento de reação adversa, efeito tóxico de medicamento, então para que é farmacêutico? Para trabalhar em drogaria. Porque nosso papel é só orientar o paciente, né, e tirar as dúvidas dos profissionais de saúde a respeito do medicamento. Se a gente não sabe isso, então a gente está fazendo o quê que eu não entendo? Saber o quê, né? Então vamos lá. A margem terapêutica é bastante pequena. Já coloquei aqui, mas eu quero que vocês notem. Por quê? O efeito terapêutico da digoxina é próximo do efeito tóxico. Então tá aí um dos primeiros quesitos que foi retirado esse medicamento do nosso sistema de saúde e da comercialização do mesmo, tá bom? Professor, o senhor fala tanto na questão das intoxicações, o senhor tem números, segundo o Cinetox, certo? Que é um órgão especializado na questão de intoxicações por medicamentos, por alimentos, por agrotóxicos, por intoxicação. Cerca de 20% de todos os pacientes que usam a digoxina têm intoxicação. É um número muito alto. Na bula, eu vi lá que na bula tem falando 0,1, 0,01 nos medicamentos, e a digoxina é 20 para vocês verem o tamanho da intoxicação, das causas, da incidência dessas intoxicações que acometem os pacientes. 20% dos pacientes que fazem uso. Então, os fatores que podem acentuar, que podem aí aumentar o risco desses pacientes. Quem tem hipopotassemia, baixa de potássio. Por quê, professor? Porque você já sabe que o potássio vai ficar onde? Fora da célula. Quem tem isquemia miocárdia, quem tem idade avançada, quem tem hipotiroidismo, certo? E o uso de antiarrítmicos também. Então, nota, hipopotassemia, isquemia miocárdia, idade avançada, hipotiroidismo e uso de antiarrítmicos. Já está, certo, aqui no slide, mas eu estou apenas repassando para vocês entenderem. Aproveita o momento para perguntar. Você está perguntando da digoxina? Não ia sair do mercado? Eu acredito que já fez, foi sair do mercado, meu amigo. Já saiu, viu? É como eu estava até perguntando aqui, acho que foi no final de 2018, tá? Isso. É possível que você ainda encontre por aí, mas... Ó, deixa eu dar um bisu aqui para vocês, eu gosto sempre de demonstrar facilidades para vocês entenderem.
Todo medicamento que vocês observarem que a posologia dele, a dosagem dele de fabricação e comercialização é baixa, a chance dele ser muito tóxico, da janela terapêutica ser muito próxima da dose ideal, é muito grande. Como, por exemplo, a digoxina era 0,025. Então, era 1/4 de 1 miligrama. E aí vocês imaginam, poxa, se você tomar 1 miligrama, que é a dose normalmente usual para a grande maioria dos pacientes, você já vê uma dose tóxica, porque é muito, muito próximo. Então, assim, é 0,25 a dose, 0,25 miligramas, é 1/4 de 1 miligrama a utilização. Tem pacientes que usam, mas ainda encontra para venda, Liliane? Em Ainda 2018 foi retirado do Sistema Único de Saúde, né? Porque assim, como eu disse, pode até ter alguém que ainda tenha em estoque, mas com as validades... Também, Liliana, ainda vendemos na farmácia. Aqui mesmo, por exemplo, na minha, eu nunca mais encontrei em lugar nenhum para comprar. Nunca mais encontrei em lugar nenhum. Outra coisa, na PPI, quando eu ia fazer também a questão da PPI de medicamentos, na última PPI que eu fiz, também não tinha mais, porque tinha sido retirado. Então, assim, pode ser questão de alguma empresa que tem estoque, né, que esteja repassando aí ainda. Mirela colocou aqui, passou um período faltando, mas voltou. Pronto, setor privado, se vocês estiverem encontrando, a comercialização, vocês podem notar que de 2018 depois me passa o contato, Luísa. Depois me passa o contato, quero comprar. Nunca mais encontrei nenhum fornecedor. Pois é. Então, com a saída, porque os municípios cearenses eles não estão mais recebendo a questão da digoxina devido a isso, e, consequentemente, eu acredito que os pacientes não serem desassistidos por essa falta de medicação, vocês estão encontrando a comercialização. Só que o professor citou corretamente, no finalzinho de 2018 não tem mais nas prefeituras, nas farmácias da prefeitura. Nas CAFs, né? Na Central de Assistência Podemos fazer, né? Já na Rename. Na Rename você ainda encontra 2017, já na 2019 você já não vê digoxina na Rename. Que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, para quem não tem o costume aí do órgão público, na Rename, 2019 você já não encontra. Para compra. Sim, e continuando, os efeitos secundários e sinais de intoxicação. Eu vou falando alguns e vou comentando, se o professor quiser entrar no assunto, para ficar à vontade, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Ritmo cardíaco anormal que produz tontura. Pessoal, vamos lá. O que acontece com essa medicação? Professor, ele aumenta a força de contração cardíaca. E o ritmo cardíaco anormal que produz tontura. Então, o que acontece, meus amigos? Muitas vezes a força contrátil do coração acaba sendo diminuída. E, consequentemente, acontece esse problema de tontura. Pode acontecer palpitação. Professor, o que é palpitação? O coração está batendo. Eu estou sentindo, professor. Justamente, não vai aumentar a força de contração cardíaca? Falta de ar, sudorese, desmaio, que são justamente acompanhados da tontura, certo? O paciente pode ter, pessoal, a questão de alucinações, viu? E alterações mentais, como no caso pode acontecer depressão com o uso desses medicamentos. Tem que ter cuidado com o uso de digoxina, utilizando com medicamentos inibidores da nossa dopamina aí, por exemplo, aí, para não acontecer uma interação medicamentosa e a digoxina estiver diminuindo o efeito desses medicamentos. Problemas de visão, certo? No caso, a tontura vem junto com a visão borrada, escurecida. O paciente fala, deixa eu, meu filho, eu estou com uma visão tão escurecida depois que eu tomei esse medicamento. Então, isso aí já é uma reação adversa provocada por esse medicamento, tá certo? Com certeza. Aqui, a questão da... a área das bochechas, elas vão ficar bem avermelhadas, certo? Vai receber um nome científico aí. E o que eu quero chegar ao ponto que mais interessa dentro da nossa química farmacêutica, que são as interações medicamentosas. Então, aqui eu vou comentar cada um com vocês e eu quero que vocês prestem atenção, galera, que é importantíssimo. O professor aí é professor clínico aí, farmacêutico clínico, pode colaborar aí com a gente quando possível. Então, as principais interações medicamentosas relacionadas com o uso desses digitálicos são os seguintes. Primeiro, diuréticos, tiazídicos e diálise. Vixe, por isso que Vicente colocou os cardiotônicos, os glicosídeos depois do diurético.
Olha aí, pessoal, a loja. Agora sim, vocês vão poder debater comigo. Vamos lá, farmacêuticos. Diurético tiazídico. Um exemplo, só um nome, bora? Vamos lá, um diurético tiazídico. Rapidinho, alguém? Rapidinho. Vamos chutando os novos diuréticos que vocês entendem aí, que vocês conhecem aí, a Rocha. Rapaz, a língua chega coça. Pronto, Mirela respondeu, hidroclorotiazida. Agora me dê o nome de um de alça. Correto, Scarlett, hidro. Me dê um de alça aí. Ei, vale pesquisar no Google não, viu? Furosemida. Boa, 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 Mirela. Ó, pessoal. As mensagens vão chegando aí primeiro, depois aqui, ó. Gente, hidroclorotiazida e furosemida são diuréticos, tá bom? O que é que diferencia os dois? O local de ação. E o que é que o local de ação tem relacionado a isso? A potência do fármaco. Então, tem deles que tem um efeito mais, como é que eu posso dizer, elevado, mais forte, e o outro menos. Consequentemente, os dois vão expelir e eliminar sódio e potássio, sendo furosemida em grandes quantidades, a questão do sódio e do potássio, certo? Professor, então isso vai gerar o quê? Baixo de potássio, hipopotassemia. Hipopotassemia age diretamente com nossa digoxina. Então, interação medicamentosa entre diurético tiazídico e diuréticos que agem na alça ascendente de Heller, certo? Professor, então nesse caso aí, se eles vão diminuir aí o efeito aí da digoxina, então só sobra quem? Pessoal, quem foi que sobrou agora, certo? Em termos de potência, a gente falou tiazídico e falou dos de alça. Sobrou quem aí? O nome de um fármaco. Bora, bora. Bora que química farmacêutica é assim. Vamos falar sobre interação. Pensa. Professor Vicente é muito pior que meu professor de química farmacêutica, viu? Que ele era... Eu aprendi com um dos melhores, meu amigo. Espirulactona, correto, minha amiga. Olha, se o tiazídico, eles diminuem, tiazídico de alça diminui sódio e potássio, gera hipopotassemia. Diminui o tempo de meia-vida aí da minha digoxina, certo? Mas sobra quem? Espirulactona. Espirulactona é o quê, ó? Poupador de potássio. Se poupa potássio, o potássio vai estar o quê? Elevado. Se a baixa de potássio nos dois aí, no tiazídico e no furosemida, diminui o tempo de meia-vida da digoxina, então a elevação de potássio gera o quê? Aumento do tempo de meia-vida. Então veja bem, eu quero que vocês entendam o que é química farmacêutica. Diuréticos, todos são. Agora, saber como é que age, aí é papel nosso farmacêutico entender. Se o diurético exclusivamente farmacêutico. Justamente, se o tiazídico e o de alça, eles diminuem o tempo de meia-vida, o outro é diurético também. Mas esse aí vai fazer o quê? Vai aumentar o tempo de meia-vida da minha digoxina. Certo? Tranquilo aí, pra gente prosseguir? Galerinha. Ainda falando de digoxina, pessoal, foi, acredito que Liliane e Luísa, né? Liliane e Luísa falaram que ainda estão com digoxina, ó. Vocês estão vendo aí, então é interessante que vocês sempre falem, né, para os pacientes que ainda estão utilizando essa questão da digoxina, porque não existe uma interação específica da digoxina com a alimentação, mas é válido que ressalte também, tá? Quando nós falamos da digoxina em si, quando você utiliza a digoxina próxima a uma alimentação, não existe problema, tá? Você pode utilizar próxima à alimentação. Entretanto, quando a alimentação é rica em fibras, a absorção da digoxina, ela fica prejudicada, tá bom, pessoal? Então, assim, alimentação normal, uma alimentação tranquila, você utiliza a digoxina, não tem problema algum. Porém, se você utiliza uma alimentação rica em fibras, muita fibra, a absorção ela pode ser muito alterada e, consequentemente, a absorção da digoxina é bem menor. Também é válido ressaltar para vocês que eu estava fazendo aqui uma breve explanação aqui. Quando você
utiliza a digoxina, ela é absorvida no estômago, na parte superior do intestino delgado, tá? Então, quando isso acontece, basicamente, quando você se alimenta, não tem problema. Agora, se for rico em fibras, a gente sabe que as fibras, elas atrapalham um pouco a questão da absorção de alguns fármacos, dentre eles a digoxina. Por via oral, ela passa de meia hora a 2 horas para ser absorvida, tá? Sendo que a digoxina administrada por via oral, ela, por o comprimido dela, ela tem uma absorção de 63%, e o Elixir a gente sabe que sempre tem uma absorção maior, para chegar até 75%. Então, vocês têm que saber separar essa questão da digoxina comprimida, da via oral, digoxina Elixir também via oral, e falar para os pacientes, né, a forma correta de se utilizar. E se houver uma intoxicação, vocês lembram que eu falei para vocês? Intoxicação normalmente por via oral se utiliza o quê? Intoxicação por via oral, viu que tem uma intoxicação, chegou à farmácia de vocês com a possível intoxicação de digoxina, vocês podem passar o que para aquela pessoa? Claro, tem que enviar para o hospital, urgente, mas não dá tempo mandar para o hospital porque é longe ou algo parecido. Chegou na farmácia de vocês, vocês passam o que para esse paciente? Alguém arrisca aí? Alguém lembra? Eu falei para vocês, tem uma utilização que, se você tiver uma intoxicação por determinados medicamentos de via oral, você utiliza e, consequentemente, a dose tóxica, se não já tiver sido absorvida, diminui. Perfeito, Scarlett. Carvão ativado. Ótima resposta. Utilize o carvão ativado, tá, pessoal? Então, em via de dúvidas, peçam sempre para as pessoas utilizarem a dose correta, um pouco afastados da questão da alimentação, porém, se utilizar próximo à alimentação, se a alimentação for rica em fibras, ela é uma absorção prejudicada. O Elixir, ele tem uma absorção de mais de 75%, e o comprimido, ele tem uma absorção de aproximadamente 63%. Então, a questão de você induzir o seu paciente a utilizar da forma correta, e chegou uma possível intoxicação, a forma correta é indicar para o hospital urgentemente, leva para o hospital urgentemente. Se não der tempo, bota o carvão ativado, pelo menos para tentar melhorar ali a situação. Tranquilo? Quer acrescentar alguma coisa aí? Com o aumento do tempo de meia-vida, não pode ser que a capacidade de ser tóxico seja aumentada? Com certeza, minha amiga Scarlett. Se tu aumenta o tempo de meia-vida, e eu morri de falar isso em química farmacêutica, quanto tempo mais o medicamento demora para ser excretado, consequentemente, mais tóxico tem a probabilidade de ser. Eita, menino, que Scarlett e Mirella aí, hoje elas estão competindo aí, né, as meninas? Não conheço o Elixir. Tem o Elixir, faz muito tempo que eu não vejo, mas existe sim. Ele era basicamente uma espécie de suspensão. César fala em Elixir, mas é uma espécie de suspensão. Tinha sim, só que o mais utilizado era, se eu não me engano, até da Geolab, eu acho. Que era o mais... que era febre nas farmácias aí, nos órgãos públicos, farmácias privadas, etc. Mas existe. Bota aí no Google, se tu tiver com o computador por perto, bota o Elixir, que você vai ver que tem uma foto, se eu não me engano, é Geolab. Fabricou por um bom tempo aí, viu? Então vamos lá, pessoal. Olha, nós temos outros medicamentos que vamos ver a seguir, que é nos casos dos bloqueadores do canal de cálcio, que são medicamentos que são justamente utilizados para questão de tratamento cardíaco e doenças cardiopáticas, né? Então, meus amigos, vamos lá. Bloqueador do canal de cálcio. Bloqueador de cálcio digoxina, cálcio. Meus amigos, quando acontece a utilização de medicamentos que bloqueiam os canais de cálcio, eles vão aumentar a concentração plasmática de digoxina. E outro medicamento que aí o professor falou no início, o verapamil, certo? Eles têm suas concentrações plasmáticas aumentadas, certo? Tem outro medicamento, pessoal, que reage, que é bem conhecido no mercado com a digoxina, a amidorona. Eita, professor, amidorona só quem usa os velhos. Eita! Não, a primeira coisa que veio na cabeça. Amidorona, agora você pegou pesado, hein?
Acabei lembrando aqui, que é o famoso, deixa eu ver se eu lembro, Ancoron. Ancoron. O meu avô tomou 20 anos desse medicamento. Aí quando eu comecei a conversar com ele, que tinha terminado de farmácia, eu disse, vô, o senhor é cardíaco? Ele disse, aí contou a história, eu disse, vô, o senhor não é cardíaco, não. Aí ele foi para um cardiologista. Pois não tomou 20 anos o medicamento sem ter nada no coração. É demais, meus amigos. Mas vamos lá. A amiodarona, o que é que acontece? A amiodarona, ela aumenta a concentração plasmática de digoxina também, meus amigos. Nós temos outros medicamentos bem famosos que vocês acham que não vão ter efeito em nada, que vão reagir. Os famosos, deixa eu ver aqui, os antiácidos, por exemplo. Todos os antiácidos, sorrisal, sal de fruta, certo? O que é que acontece? Professor, o que é que isso faz? Reduz a absorção de digoxina. Ah, professor, reduz porque vai alcalinizar meu meio, meus amigos. Vocês já viram isso na química farmacêutica no início. Então, antiácidos... Lembrando também, né, professor, não só a questão dos antiácidos, eu falei também da questão dos inibidores de bomba de prótons, que eles prejudicam absolutamente todos. Vocês podem escrever isso aqui, que não tem erro. Prejudicam absolutamente todos os medicamentos que você utilizar, os inibidores da bomba de prótons e os antiácidos que vão alcalinizar, vão neutralizar o meio. Então, já pode escrever esse recadinho aí, porque assim... olha, até um bisu também para a prova, né? Coloque um medicamento que faça interação com outro medicamento. Bota o inibidor da bomba de prótons ali que não tem erro. Professor, não faça isso não, porque eu já faço isso com eles direto. Agora o senhor tá parecendo eu. Quer ver? As meninas vão começar a comentar aí. Bota o inibidor da bomba de prótons que com certeza vai reagir, pessoal. Com certeza vai ter uma reação adversa. Você não fique contando minha prova, não. Você fique quieto, viu? Você não fique contando minha prova, não. Vamos lá, menino. Nós temos outro medicamento famoso aqui, que é bem comum nas farmácias, que é o nosso propanolol. Ô, professor, o que é que o propanolol faz? Ele induz a bradicardia de maneira acentuada, grave, meus amigos. Nós temos também os Esse aqui é difícil de ter, mas acontece. Simpaticomiméticos, que são os medicamentos que aumentam a incidência de arritmia. Porém, vocês fixem bem nos diuréticos tiazídicos, de alça, espirulactona, bloqueador de canais de cálcio, amiodarona, os antiácidos e o propanolol, que comumente acontece no dia a dia. Todas estão aqui nos slides, tá certo? Eu já até coloquei um parentezinho explicando o que é, para vocês, além de lembrar o nome, entender como é que acontece essa interação, viu? Não se preocupem também. Professor, o senhor pode explicar aí por que aqui dentro da farmacocinética, dentro da nossa farmacologia, esses medicamentos causam uma interação tão grave? Deixa eu botar um quadrinho aqui para vocês verem. Vou segurar aqui o telefone e vou ficar falando para vocês. Olha, pessoal, os digitálicos, o tempo de meia-vida da digoxina, 40 horas só. A digitoxina é só 168 horas, pessoal. Professor, é o que? 40 horas? Olha a incidência de toxicidade. Lembra? Quanto maior o tempo de meia-vida do fármaco, mais difícil ele é de ser excretado. Consequentemente, o risco de toxicidade é alto. Estão entendendo? Tá aí, pessoal, para vocês poderem compreender. Quanto mais tempo a substância vai ficando no organismo, mais você vai utilizando no outro dia. Se for de 24 em 24 horas, você está vendo a meia-vida de 40 horas, ele vai acumulando e você não tem a questão, né, da dose específica da meia-vida, onde já está em parte baixa, para que você não tenha uma dose tóxica. Muito interessante, viu? 40 horas, meu irmão. Poxa vida. Não, o bom é a digitoxina, as primeiras que foram inventadas. 168 horas. Você vai passar o quê? Uma semana, basicamente, com um medicamento no organismo. Meu amigo. Pessoal, então vamos lá, que a gente terminou a parte da nossa química farmacêutica, os nossos mecanismos estão tudo aqui, não se preocupem, tá bom? Aqui a gente vai começar a falar um pouquinho. Professor, me perdoe se eu adentrar um pouquinho no assunto, que eu já me empolguei aqui. A questão dos digitálicos, certo? Pessoal, muito show. Farmacêuticos, que vocês entendem a química farmacêutica.
O que é que, professor, o que é esse maisinho aqui? Esses maisinhos são as principais causas de gerar uma intoxicação, de ter uma intoxicação por digitálicos. E o que é o mais ou menos? Do popular é o quê, pessoal? Mais ou menos. Então, vamos lá, meus amigos. Acontece erros, certo? Por pacientes, por parte dos pacientes, por parte dos profissionais de saúde que não estão exclusos, certo? Temos os casos de acidose metabólica, grande probabilidade de ter uma intoxicação por digitálicos. Os pacientes que têm uma idade avançada. Eita, o professor Juan acabou de falar, idade avançada, idoso. Pois é, meus amigos, idade avançada. A idade avançada, metabolismo lento, né? Uma coisa leva a outra. Hipocalemia, hipomagnesemia, como vocês estão vendo, hipercalcemia, certo? Interações com os medicamentos. Boa parte dos medicamentos, eles acabam interagindo. Então, o que acontece, meus amigos? Tem que se ter o maior cuidado com esses pacientes, porque justamente são as principais causas de óbitos que a gente tem por essa classe. Olha, cadê? Nós temos aqui nossa lidocaína, certo? Opa, só um minutinho aqui. Professor, estão pedindo recreio, mas olha. Ei, deixa de ser chata, viu, Liliane? Senão eu vou contar tudo pro meu pai. Já tá terminando, chatinha. Ó, a intoxicação pelos digitálicos. Quais são as principais interações positivas? Pela eliminação de potássio, os diuréticos, os laxantes. Ah, pessoal, quer dizer que lactopurga interage com digoxina? Sim. Balanço eletrolítico descompensado, certo? Insulina e os salicilatos. Ah, professor, ingestão de cálcio ou cálcio em vitamina? Também, vocês já viram as interações medicamentosas. As interações negativas, certo? Ah, professor, essas interações positivas fazem o quê? Potencializam o efeito do medicamento, como vocês viram. Ah, professor, e agora? Agora vocês vão ver a questão das interações negativas. Você foi longe agora, viu? Meu avô levantou e falou um oi agora. Fenilbutazona. Olha, então para vocês que não querem que os seus pacientes fiquem assim, viu? Intoxicados. Então vamos lá, visão turvada, delírio, confusão mental, desmaio. O que a gente pode ter mais aqui? Então vamos lá. Por redução na absorção de digoxina, certo? No caso, a neomicina, diminui a redução da absorção de digoxina. Os nossos sais de frutas também. Os inibidores da bomba de prótons, que no caso aí os omeprazóis, os zóis da vida. Temos também os que aumentam o metabolismo hepático, como a fenilbutazona, certo? O fenobarbital. Difenil eu coloquei, mas só porque eu nunca vi na realidade. Mas que causa as interações. Mas fenilbutazona é do tempo quando o professor Juan tinha apenas 30 anos, viu? Faz um tempinho já. Ei, o professor acabou de falar. É tipo tetraciclino, né? Tetrec. Quando dava para as galinhas. Paciente, tratamento de intoxicação digitálica, certo? Geralmente o paciente tem o quê? Tem um problema respiratório aí. E o que acontece? A gente coloca uma atropina aí de 0,25 via endovenosa e repete se for necessário, certo? Temos também a taquiarritmia, que no caso aí a gente pode colocar um propanolol para diminuir esse efeito farmacológico aí da nossa digoxina, que vocês já viram. A lidocaína também. No caso de outras medidas que podem ser realizadas, paciente pode acontecer a administração por via oral de carvão ativado, certo? Colesteramina também pode ser administrada. Pode ser feito uma hemopperfusão com carvão ativado e uma diálise. No caso, ajudando os rins a fazer essa filtração melhor e ser eliminado mais rápido, né? Perfeito, pronto, viu? Vamos encerrar já. Tenha calma, Liliane. Vamos só falar aqui sobre as plantas. E a Luísa também. A Luísa estava pedindo o recreio também. Vai já. Paciência. Ei, você está sabendo que Luísa, quando voltar às aulas, professor, o senhor não está sabendo da novidade. Ela disse que ia trazer uma garrafinha lá da farmácia para a gente tomar água lá na sala da farmácia dela, viu?
Opa, mas não prometeu pra mim não, só que agora eu quero, viu? Não, mas eu Ó, tô falando aqui, entregou um tô presente prometendo por seu, agora ela. vai ter que ter dois. Tô prometendo por ela, viu? Vamos lá, nossas Olha aí, plantas Luísa. Toquezinho cardiotônicas. pra você, hein? Liliane, no Rio não, se tiver aí também pode trazer. Você mesmo, Mirella. Deste homem. Ó, as plantas que são digitálicas, nós temos as dedaleiras, né? Como vocês já viram com o professor Juan. Vou dar só um zoomzinho aqui. Olha aí, galera, a aparência delas, tá certo? É só para Bem vocês conhecerem confundido. mesmo. Nossa dedaleira, ela tem uma coisa que a gente consegue, a olho nu, diferenciar ela. Vocês podem ver que dentro do cone, certo? Vocês vão ter sempre umas manchinhas esbranquiçadas dentro, tá bom? Essa é uma característica da dedaleira, que vocês podem reconhecer elas. Não vou Perfeito. adentrar nessa parte, certo? Porque aí o Mas professor vai eu explicar. Aqui era mostrei a já essa figura, questão, eu ia só falar por que parecem fora. com as falanges, né? Falange distal, medial e proximal. Lembra da anatomia que dá certo? Ei, outra coisa, as falanges, cadê Nacelle? Nacelle, aí os dedos é microscópio, não é macroscópio não, viu? Já pensou bicho com dedo de macroscópio? Ó, dentro desses assuntos aí, meu papel é demonstrar para vocês que dentro dessas plantas, meu papel é mostrar a questão da química, né? Então, essa parte de falar a respeito dos compostos dentro da planta já fica com o professor Juan. Mas eu posso falar o que tem dentro e o professor Juan, como eu acredito que ele vai trabalhar esses assuntos com vocês, caso dê tempo, e ele aborda Com melhor. certeza. Então, a gente tem aqui ó, os nossos glicosídeos não cardioativos, no caso a digenina. Tem também as saponinas, os atraderivados, os flavonoides, os ácidos orgânicos e as enzimas, certo? Essas purpuridades são elas que fazem as hidrólises que a gente tem aí na nossa plantinha. Pronto, viu, professor? Deixa eu só acrescentar aqui, segura esse slide aí, por favor. Beleza. Eu acho que os alunos vão lembrar que nós já falamos de saponina. Eu mostrei um vídeo para vocês de uma mulher fazendo sabão, e aí vocês lembram do Joá, tá? Saponinas nós falamos bastante também, pode ser dose tóxica e 3 pontinhos, mandei slides para vocês sobre isso. Nós falamos dos flavonoides também, ok? Nós falamos dos glicosídeos no modo geral. E aí tem mais 2 temas realmente. Eu não lembro qual é o tema específico, eu vou olhar no slide qual seria o outro tema. Mas nós temos mais 2 temas para tratar, tá? E eu tinha até falado para vocês, só para ressaltar, que nós aí falamos dos flavonoides, das saponinas, nós falamos dos glicosídeos como um todo, faltam aí as micro e macroenzimas, enfim, faltam várias, acho que, se eu não me engano, 2 temas divididos em 4 etapas para a gente falar. Falei também para vocês recuperarem uma disciplina, e aí teve uma pessoa no grupo que perguntou se eu tinha lançado a nota. Eu falei, não lancei a nota ainda, porque eu estava esperando vocês colocarem um trabalho que vocês deixaram de colocar, e vocês vão recuperar esse trabalho, e a partir daí eu vou lançar a nota de vocês, tá? Então, só deixando aí claro, o professor Vicente falou aí para a gente falar sobre esses outros temas. Tem ainda 2 temáticas divididas em algumas ramificações para a gente estudar, mas lembrando aí do que ele está mostrando dessa composição química da dedaleira, que nós já falamos de alguns deles aí. Eu espero que vocês lembrem. Qualquer dúvida, podem perguntar, e também vocês encontram naquele slide, naqueles 2 slides que eu enviei para vocês, 2 slides esses que nós dividimos em 4 aulas, tá bom? Qualquer dúvida, é só falar também. Então, pessoal, vocês podem ver que diante das diversas digitais que a gente tem, ó, sempre tem os conezinhos e as manchinhas brancas dentro dos cones, tá bom? Como eu queria falar para vocês, pessoal, aqui a gente vai ter sempre a parte dos açúcares ligados, certo? E eu queria explorar melhor essa parte aqui, ó. Nós vamos ter aqui a questão das 3 estruturas que eu falei para vocês, do açúcares. E a gente vai ter aqui a questão dos 17 carbonos ligados. E no 17 carbono a gente tem um grupo açúcar aqui, que é a lactona ligada. Ó. E todos esses são esteroides. Tá certo?
É só para vocês verem só a estrutura que é comum para todos, tá bom? Então nós temos essas outras plantas, que no caso aí, ó, as partes que são utilizadas, só que aí já entra para o professor Juan. Mas não se preocupe não que nossa prática, como engloba bastante a química, a gente faz junto com o professor Juan, viu? Sem problema. A gente vai fazer essa prática, pessoal. Não se preocupem, a gente vai fazer essa prática se Deus quiser, nem que seja em uma aula uma aula extra, né, que valem horas extras para vocês, horas extracurriculares, a gente dá um jeito de fazer uma prática, alguma coisa do tipo, para vocês terem um acesso, né? Professor, a gente pode até combinar que caso não dê tempo para eu fazer, a gente entrar de férias e der tempo, eu me disponho a, mesmo tendo terminado a disciplina, a gente fazer uma aula extra com eles aí. Tira um dia aí, Sim, no final de semana, a gente divide uma turma pela manhã, outra turma pela tarde, para ter um aproveitamento bom, e a gente faz. Tranquilo. Se a turma concordar, a gente vai na hora. E aí, era basicamente isso que eu tinha dito. Então, um aparelho de arrasta vapor lá na faculdade, aí dá pra gente fazer extração de óleos, certo? Eu tenho material, eu tenho vidrarias, eu tenho algumas plantas que a gente pode fazer, eu gosto dessa área, e a gente pode associar, levar, né? E a gente faz, sem problema algum. Tranquilo. Top. A gente pede só pro líder, acho que é o Narcélio, né? O líder pega os nomes de quem vai, a gente pode ver, porque tem que ser uma coisa certa, pessoal, né? Marcar e não ir, né? Pra gente não ter nenhum desconforto. Marquem, a gente vai e a gente vê aí o que a gente pode fazer para recuperar o que esse Covid tirou da gente. Ó, pessoal, então vamos terminar aqui, fazer uma explanaçãozinha rápida, resumida. Então, nossos cardiotônicos, para que a gente utiliza? Para aumentar a força de contração do miocárdio, não é isso? Quando eu aumento essa força de contração, eu aumento o volume de sangue que é ejetado. E, consequentemente, eu altero, certo, a quantidade de oxigênio e nutrientes, porque está bombeando sangue. E, consequentemente, os meus tecidos vão receber essas alterações de oxigênio e nutrientes, tecidos e meus órgãos, certo? Então, isso é um resumo, de maneira bem superficial, do que foi utilizado. E contra as nossas drogas, o professor só falou muito na digoxina. Tem outras? Tem. Tá aqui, ó, digoxina e a digitoxina são administrados por via orais. Aí nós temos aqui a digoxina também, temos aqui também a ubaína, que é bem utilizada. Essas que para quem também é não trabalham com elas. São utilizadas por via endovenosa. Mas eu tenho que citar para vocês que existem outras, tá bom? Então, existem outras drogas, outras plantas medicinais, certo? Como no caso a convalaria, a espirradeira, o chapéu de Napoleão, certo? O oficial de sala, a paina de seda. Então, tem diversas outras drogas que têm esse efeito de aumentar a contração cardíaca, tá bom? A espirradeira, chapéu de Napoleão, olha aí como é o formato dela. Aí tem a oficial de sala. O oficial de sala, agora eu lembrei de Narcélio, mas vamos lá. É muita planta para a gente aprender. Certo? Então a gente encerra por aqui. Então deixa eu virar aqui. Pronto. Então, meus amigos, eu agradeço a presença de todos. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz essa aula junto com o professor com o intuito de melhorar nosso ensino-aprendizagem, ter essa comunicação, porque o EAD ele complica um pouco esse contato que a gente tem, mas a gente está se esforçando ao máximo para vocês, para a gente sempre ter essa comunicação, essa transmissão de informações para vocês, tá bom? Em caso de dúvidas, pode me acionar no WhatsApp. Se eu não responder pela manhã, geralmente eu estou trabalhando, eu respondo no finalzinho da tarde, tá bom? Os slides, hoje não dá tempo eu postar, eu vou postar amanhã, tá bom? Os vídeos, amanhã... Não, a quarta-feira eu envio junto com o professor Juan. A gente coloca os mesmos vídeos nas duas disciplinas, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, certo? Então, foi de coração. Então, um grande abraço, meus amigos. Pessoal, só complementando aqui o que o professor Vicente falou, eu tive essa ideia de chamá-lo porque, assim, é uma pessoa que tem uma inteligência extraordinária e vocês viram aí que nos ajudou bastante. A nossa disciplina sem a prática, ela não é quase nada, porque a gente vê muita teoria, mas a teoria cansa. O Covid tirou muita coisa da gente, mas nós não vamos deixar ele vencer essa batalha, essa questão. Decidi chamá-lo para que a gente fizesse essa aula diferente, para não ficar aquela coisa cansativa de um professor só falando. E aí, quando eu fiz essa aula no Zoom, eu percebi que muitos de vocês ficaram
bocejando, e é cansativo, e eu sei que é cansativo, porque é realmente cansativo. Eu fui aluno também de graduação, eu sei como funciona isso, tá? Pedimos a compreensão de vocês, espero que vocês tenham gostado dessa formulação de aula. Com isso, eu tive o intuito de chamar o professor para que vocês percebessem que nós temos, olha aí, coraçãozinho e tudo, né? Que vocês percebessem que a disciplina de farmacognosia e química farmacêutica, elas andam lado a lado, tá bom, pessoal? Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado dessa ideia. E nós juntamos a aula de amanhã com a aula de hoje, isso também com o intuito de diminuir essa carga de trabalho de vocês, que vocês tanto reclamam. Por nós, professores, nós seguimos a orientação aí da instituição, que é colocar os trabalhos para vocês, mas eu acho que realmente isso cansa, e a ideia foi, na última aula, que vocês recuperassem um trabalho, e nessa aula a gente fizesse algo diferente que não cansasse vocês. Gostaria aqui de agradecer o professor Vicente, que se disponibilizou em plena segunda-feira, que não era a aula dele, que ele podia estar deitado aí de pé para cima assistindo o filme dele aí, sério, o que ele quisesse, e ele veio aqui com a gente dar aula. Agradeço demais, professor. E digo o mesmo que o professor falou para vocês, pessoal. Qualquer dúvida, chamem no WhatsApp, mandem um e-mail, chamem pelo cérebro, façam um sinal de fumaça, mas falem. Não deixem a dúvida com vocês. Falem, perguntem, estudem e não esperem só pelo professor. Porque nessa época de EAD, o professor ele deixa escapar alguma coisa, deixa faltar alguma coisa e vocês vão buscar as dúvidas. Eu pedi para vocês irem procurando dúvidas, tá bom? Vocês fizessem anotações de dúvidas. Na próxima aula nós iremos retirar essas dúvidas. Continuem fazendo anotações de dúvidas que nós iremos retirar. E no mais, agradecer a presença de vocês aqui, agradecer do fundo do coração aqui a presença do professor Vicente, ex-coordenador do curso, que me ajudou e me auxilia bastante aqui no início do meu primeiro semestre aí com vocês. Mas eu estou à disposição de vocês. O que vocês precisarem, estamos aí, vamos atrás dessa prática, tá? Como o professor Vicente falou, vamos tentar combinar uma data específica que dê para todo mundo tranquilamente, claro, assim que o governador liberar esse decreto, e vamos à frente, tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus, um grande abraço, igual o professor Vicente aí fez o coraçãozinho aí, né, para vocês, faço o meu aqui também, e me disponho a o que vocês precisarem, tá? Um grande abraço, tenham um excelente final de segunda-feira e avante. Detalhe, não desanimem, tá? Não deixem esse Covid desanimar vocês, porque o curso de farmácia é um curso que quando vocês estiverem formados, vocês não vão trocar por curso nenhum. E vocês vão defender quem falar mal do curso de farmácia próximo a vocês, vocês vão meter a mão na cara. Vocês podem ter certeza que é desse jeito que funciona quando você realmente consegue gostar, consegue entender o curso de farmácia e a importância do curso perante as outras áreas da saúde. Vocês vão ver que realmente é dessa forma que eu estou falando. Porque é dessa forma que eu faço e me sinto atualmente. Porque já passei por setor público, privado, laboratório, enfim. É muito bom, é muito gratificante. Não deixem o Covid desanimar vocês. Não deixem essas aulas EAD desanimarem vocês. Já já o decreto passa, a gente volta para a sala de aula e nossas vidas, se Deus quiser, voltam ao normal, ok? Deixo aqui meu grande abraço para vocês e vamos à frente. Quer acrescentar alguma coisa? Só agradecer o convite, professor Juan. Eu que fiquei honrado aí em fazer parte aí da sua aula. Meus amigos, a nossa aula de amanhã eu consegui, graças ao professor Juan, juntar os conteúdos, ficou legal. A gente está tendo aula aí até as 9 horas da noite, certo? Sem intervalo para a questão de merendar, como diz vocês, o recreio. E graças a Deus, todo mundo assim está presente aí, né? Os mesmos 20, 21. E, consequentemente, é isso mesmo. O que vale é o esforço de cada um, porque esse esforço vocês vão ver lá na frente, viu? Existe, o que eu sempre falo para vocês, existem os profissionais e existe o profissional, certo? Então, quem se dedica, com certeza vai estar fazendo parte daquele grupo que tem o profissional. Tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês. Amanhã eu posto um materialzinho de apoio. É um artigozinho, mas não é extenso. É só para a gente relembrar aqui para vocês poderem aliar junto aos slides, tá bom? Então, um grande abraço. Qualquer dúvida pode acionar aqui. Professor, grande professor Juan, mestre aí da farmácia clínica. Um grande abraço.
E fiquem com Deus, pessoal. Vou encerrar aqui. Tchau, pessoal. Abraço. Tchau.